Olá, sejam todos bem-vindos ao documentário Filosofia da Arte. O que é arte? Qual a intenção do artista? As interpretações e significados, emoções e expressão, a história, a ética na arte, o estilo e os movimentos artísticos serão algumas das coisas que iremos abordar para poder fazer vocês entenderem um pouco melhor o que é arte e entender que um artista e a sua arte têm sua própria filosofia. Tanto o artista tem sua filosofia de vida, quanto a arte tem a sua filosofia. E sem a arte e sem a filosofia, os dois não andam juntos. Então, irei abordar aqui algumas partes que podem ser implicadas como filosofia. Então, sejam bem-vindos. Espero que gostem. No meio do nada, não perde multa. Não vejo a hora, só sinto o pé. Não retiro os pés, eu escrevo o que eu pego. Só escrevo o que eu levo, só escrevo o que eu vivo. Vivo de novo e sujo, já tem um tempo virando o dia, fazendo isso bem. Como de prova, isso não é Enem. Contava as notas, mas agora cansei. Desde que os verdes viraram azul e os peixes nadavam na conta do bem. Meu bem me avisava que a grana não importa, só que pelo visto eu nunca ouvi bem. Tá tudo bem, eu entendo agora. As notas não prova que eu sou o dom. Não tenho o dom, treinei pra ser bom. Mas dentro do mundo ainda não para. Tipo herói, tô longe de casa. Eu só volto com um grêmio com um monte de faca. Cuspo veneno, eu tô cheio de afta. Sigo na risca da faca. Ditado já fala, não fale, só faça. Criança do Brasil já nasce com taça. Mesmo sem casa, eu só penso no gol. Fazer uma verdade, né, reality show. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, goddamn. Tipo lá em casa que as coisas não funcionam, mas pra que parar é melhor enfrentar como homem. Ando mascarado desde antes do corona. Não anda comigo se não me curte, só some. Tipo lá em casa que as coisas não funcionam, mas pra que parar é melhor enfrentar como homem. Ando mascarado desde antes do corona. Não anda comigo se não me curte, só some. Trampando até tarde mesmo que isso não me recompense. Seguindo na estrada de barro sempre contra a corrente. Meu trampo é foda mesmo não andando pra frente. Sou uma piada que vocês veem e não entendem. Sério, qual que é o problema de poder ser eu? Acho que o problema tá no ego feridor. Sempre procurando outros pra me odiar, sendo que quem se odeia some ou fudido. Tá difícil fazer coisas sem me criticar. Dizem que isso é bom, mas eu não vejo isso. Do que adianta crítica se eu parar? Eu sou só mais um querendo ser bem sucedido. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, like some real shit. Goddamn, my friend, goddamn. E agora, nessa jornada, vamos mergulhar no vibrante mundo da arte urbana. Prepare-se para explorar a filosofia da arte através dos olhos de tatuadores e grafiteiros. É arte, na verdade, é vida, né? Um pino de fogão. Cara, é bizarro você pensar isso, um pino de fogão. Começamos essa jornada conhecendo artistas apaixonados, pessoas cujo amor pela arte transcende os limites da compreensão. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos entender o que é filosofia da arte.
É aqui que as questões da estética, interpretação e expressão entram em jogo. Os artistas de rua usam as ruas como suas telas, transformando os espaços urbanos em galerias ao ar livre, onde as cores e formas ganham vida. E o que dizer da arte sobre a pele? Tatuadores transformam histórias pessoais em tinta, criando marcas que duram para sempre. O ambiente ao redor também desempenha um papel importante. Ele inspira e molda a visão dos artistas, adicionando camadas de significado às suas obras. E aqui me apresentando, representando a Crew Roots Favela, eu sou o grafiteiro 1Drop, né? B-Boy, design gráfico também, junto com meu amigo. Eu sou o Joey Garcia, eu sou B-Boy, sou grafiteiro e sou artista plástico também. O grafite ele surgiu em meados da década de 70, mas o termo grafite veio antes do Império Romano, quando algumas pessoas escreviam com carvão em forma de protesto, né, nos muros, e aí ficou o nome grafite. A juventude iniciou esse movimento de escritas, muitos assimilaram esse movimento com esse movimento protestante, no caso, que ocorreu no passado, e assim a gente ganhou esse nome grafite pelas escritas com carvão. Um dos primeiros marcos que a gente tem é em 1965, na Filadélfia, quando algumas pessoas, principalmente uma figura, se destacou muito naquela época, chamado como Cord Brigg. Começou a escrever com spray, e isso começa a dar uma grande movimentação na cena writing, de escrita. Os mesmos jovens que escreviam nos muros, aí seus nomes, suas pequenas frases, e enfim, era um movimento de escrita em muros, e isso mais tarde foi conhecido como grafite. O grafite ele se inicia antes do hip hop, como a gente já percebeu aí, conforme a gente começou a falar aqui sobre o grafite. Um exemplo é que em 1970 é formado um grupo chamado The Ebony Dukes, no Bronx, e alguns dos seus integrantes eram Kool Herc e Phase One, que depois foi um dos principais pioneiros do grafite dentro da cultura hip hop. E o hip hop não havia se estabelecido ainda. Esses jovens na época já escreviam no muro seus nomes, frases, e foi onde que a gente começou a ter a base necessária que temos hoje. E em 71 acontece um fato que dá visibilidade, né, ao movimento Writing, que é uma entrevista com um jovem grego que morava no Bronx, TAC 183, que a New York Times, vendo esse movimento de escrita, né, urbana, faz uma entrevista com esse rapaz para poder entender um pouco mais o que estava acontecendo, o que era isso, para falar o que acontecia no bairro, entendeu? Isso acaba impulsionando muito mais esse movimento na cidade, né, onde eles moram, que é Nova York, e dá mais espaço ainda para que outros jovens e outras jovens entrem no universo, e o grafite começa a se desenvolver cada vez mais. Em 1972, Super Cool 223 é uma figura essencial para o grafite se desenvolver da forma que a gente conhecemos, e ganhar espaço, porque ele foi um dos primeiros grafiteiros a fazer um grafite mais elaborado, né? Fazer o masterpiece, né? E fazer o top the bottom, que é o grafite que ocupou todo o vagão, né, de trem. E ele também foi o cara que ajudou na criação do Fat Cap, usando um pino de fogão. Cara, é bizarro você pensar isso, um pino de fogão. E sim, para você ver que não existe limites, né, pro ser humano. Ainda mais com a tecnologia que temos hoje, muita coisa assim melhorou pros grafiteiros, né, cara? Sim, com certeza. Só que naquela época, né, como era bem escasso, eles pegaram... não consigo imaginar, porque hoje em dia você vê o pino do fogão da sua casa, cara, e, não tem como você imaginar, tá ligado? Incrível. Deve ser algo bizarro, vamos dizer assim, até. Sim. E isso, ele ajudou a criar o Fat Cap, que hoje é muito, muito essencial para um bom bomber sair muito rápido, assim. Com certeza. A partir de 1972, com os trabalhos do Super Cool
223 e de outros grafiteiros e de outras grafiteiras no metrô, em Nova York começou a haver uma grande movimentação e do órgão que fazia a manutenção do metrô, né, em Nova York. Uma grande movimentação de repressão aos grafiteiros. Afinal de contas, vamos pensar comigo. Se você faz um grafite, né, um trampo no muro e ele vai ficar ali, estático, parado, só que vai passar ali na frente e vai ver o seu trabalho, seu grafite, sua pintura, né? Se você faz no metrô ou num trem, esses metrôs saem, né, que vai transitar pela cidade inteira, inúmeros de pessoas, né, vão ver o seu trabalho, acompanhar a sua arte. E vai ver a sua arte, claro. Então, o metrô se tornou um alvo principal dos grafiteiros e grafiteiras. Em 1974, essa empresa que mantinha a manutenção dos metrô, ela declara guerra ao grafite. E aí começa a repressão contra os grafiteiros. E eles começaram a pintar um material que não permitia que a tinta ficasse, né? Essa tinta que era usada as latas de spray, né? Ela não ficava fixa nos vagões, porque tinha esse material que eles passavam, que pelos grafiteiros foi chamado de agente laranja. Mas isso, em vez de dar uma brecada nos grafiteiros, aumentou a produção do grafite e os grafiteiros começaram a atacar cada vez mais. Tipo, se declarou guerra, vamos pra guerra então, entendeu? Tipo, mostrando que tinha material e que a arte não é vencida assim tão fácil. Mas não é só um sucesso e aclamação. Nossos artistas enfrentam desafios e críticas. A sua resiliência é uma parte fundamental dessa história. Começar? Daí... Já vou fazer as perguntas. Qual é a tua motivação de vida? Motivação de vida, cara? Na verdade, todo mundo fala que é família, mas... pra mim é a família também, é a família. Motivação de vida é a família. E o que te faz desenhar? O caminhão, cara, me faz desenhar, cara. Na verdade, eu comecei a desenhar por conta do meu pai, sabe? Ele falava pra mim, estuda, faça uma coisa, sabe? Faça que evoluir, tipo algo assim, meu pai, entendeu? Aí eu comecei a estudar desenho, só que no começo foi bem difícil. Daí eu tinha muita dificuldade em aprender, tipo, no começo mesmo sempre é difícil as coisas. Só que com o tempo eu fui pegando, sabe? E na questão, assim, qual que é a sua filosofia de arte? Qual que é a parte da arte que você fala, tá, essa aqui é o que me faz desenhar? É a parte que eu me identifico como a minha arte. Que tipo assim, quando eu tô desenhando é meio que um momento só meu, sabe? Meio que você entra num estado de flow, assim, tu fica pensativo na vida, em tudo. Mesmo desenhando, você tá prestando atenção em cada detalhe, só que tu tá pensando em muita coisa na tua cabeça. E meio que é meio que uma meditação, tipo, treino da minha mente, sabe? É algo quase espiritual pra você. Isso. Muita coisa eu resolvi minha cabeça só desenhando, tipo, problema. E qual filosofia você segue? Assim, da tua vida mesmo em si? Tipo, filosofia que eu sigo no desenho? Filosofia no desenho. Caralho, mano, pior que... Por exemplo, a minha filosofia é de me divertir enquanto eu desenho, mas de entregar alguma mensagem. Ah, entendi o que você quer dizer. Eu pensei que era tipo na vivência... Mas também. Ah, entendi. Também inclui. Eu desenhando, tipo, eu aprendi a ser um pouco mais paciente, sabe? Porque eu era muito estressado, muito estourado, sabe? Não podia acontecer uma coisa que eu já parava de conversar com a pessoa e tal, só que não é tudo que a gente quer também. Tipo, tu vê lá, tu acha que você vai conseguir fazer, mas na hora é diferente, entendeu? Na prática é diferente. Só que... a filosofia de desenho, cara, é sobre isso mesmo, sabe? Ter mais calma, sabe? Porque nada que você quer não vai ser ali na hora, tipo... Qual que são as suas inspirações?
Meu pai. Teu pai? A única inspiração é meu pai. E eu lá na frente, tipo, meio que me vejo lá no futuro e quero ser aquela pessoa lá na frente, entendeu? Ah, aquele tua meta. É, pô, isso aí. Tua Shapeado, meta é. Essa tua meta é também ser o seu próprio ídolo, no caso. Isso. Meu pai também, meu pai. Muita inspiração pra mim. Artistas em geral, não fora do desenho, você admira muito, que você fala, pá, esse cara aqui, eu quero ter um jeito dele, eu quero conseguir me aprimorar como ele se aprimorou na vida. Nossa, essa pergunta é foda. Cara, meu pai, quando ele começou a desenhar, ele aprendeu a desenhar com um cara lá que ele tinha deficiência no braço, sabe? Ele tinha esse problema que dificultava, sabe? Aí ele sempre via não como um problema, sabe? Aí, tipo, ele pegava, fazia desenho e tal, e o cara era foda, mano. Mano, o cara não tinha braço, eu não sabia, o cara fazia uns desenhos foda, assim. Aí o pai falou, sabia que ele não tem braço? Deu, então assim, cara, muito foda, cara. Massa. E ele, tipo, ele passa uns conhecimentos de livro e tal pra ler, que ajuda muito, cara. Até quando você tá desenhando, tipo, você desenhar não é só meio que a técnica, entendeu? Muito a mentalidade também. Sim. Pra você fazer. É foda. Então ele também inclui. É. Muito foda, mano. Charles Laveso. Pesquise depois pra você ver, cara. Charles Laveso. Ele Charles passa Laveso. muita coisa, cara. Então vemos o impacto que essas artes têm nas comunidades, como elas transformam bairros, unindo pessoas e gerando conversas. Primeiramente, agradecer por você ter permitido a gente gravar. E para começar, queria perguntar o que te motiva. Quais são as suas motivações? A arte, né? Se fala sobre em si a tatuagem. A arte, na verdade, é vida, né? Sem a arte, eu acho que não tem vida. Você pode ver que tem arte em tudo quanto é lugar que você olha, tem arte. Então, isso que é o que motiva, né? A arte é vida. Então, tudo que você vê é arte. Você pode... E assim, o que te inspira a fazer? Tipo, as pessoas, os artistas, essas coisas que te inspiram a fazer a arte que você faz? O que me inspira eu, no caso? É tipo, vamos supor assim, a pessoa quando ela procura por um trabalho, no caso da tatuagem em si, ela, vamos dizer assim, ela quer eternizar algum momento, né? E isso que é o bacana, a pessoa, tipo, me procurar e querer que eu participe dessa parte na vida dela, né? Eternizar alguma coisa, um momento, um desenho, querendo ou não, simboliza alguma coisa ali, alguma coisa da vida, né? Então isso que é o que motiva, tipo, a pessoa fica alegre, ela gosta de marcar, né? Na verdade a arte é uma história marcada, né? Então a tatuagem, no caso, é uma marca, né? Uma história marcada, né? E é um registro. Isso, é um registro, então. E isso cada vez motiva mais gente, né? Que a pessoa fica grata, né? E também é massa, né? Isso aí. E filosofia, sua filosofia de vida na relação à arte, o que você leva em consideração para sua vida? Sobre a tatuagem, no caso, a arte em si, né? Ó, igual eu falei, é vida. Então, assim, na verdade, ela me tirou de vários caminhos, né? A arte, né? A tatuagem, desenhar, isso aí é uma terapia para mim. Então, é isso que eu levo para mim, né? É uma terapia de vida para mim, é a única coisa que... Você quer falar um pouquinho da sua chegada até aqui? Olha, foi trabalhado. Na verdade, tanto que eu nem sabia que ia se transformar nisso, né? Que eu ia levar como profissão, mas foi um caminho que na verdade é questão de, no que se fala que é dom, não assim, tipo, foi um meio assim, não sei explicar assim. Vamos dizer assim, eu me deparei, né, quando eu comecei a tatuar, eu nunca imaginei que viraria profissão. Então, eu não sei se explicar o que é. Na verdade, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu, né? Essa profissão que me escolheu, não fui nem eu que escolhi a profissão. Daí, tipo, eu ia achando bacana, ia achando legal e ia, tipo, vendo os trabalhos mais bonitos que o outro e me inspirando e foi acontecendo. O Flávio falou de um artista que você se inspira. Na verdade foi na parte no geral, né, que o desenho, você tem que trazer o desenho para tatuagem. Foi, eu acho que assim, o principal, né, que na verdade você tem que aprender a desenhar, você tem que saber desenhar. Então isso foi a parte chave, né, depois a tatuagem é outra a técnica que você vai aprender. Mas querendo ou não, é um desenho, é uma arte, né. A tatuagem só vai trazer o desenho para a tatuagem aplicar com as ferramentas, né? Você vai ter que aprender a trabalhar
com as ferramentas, mas o desenho em si é a mesma base, você tem que olhar, você tem que entender, né? Deixa eu pensar numa pergunta boa. Não pergunte coisa que já passou já, pergunta do... O que a arte causa na tua vida? Causa? Ah, causa muito, vamos dizer, conforto, né? Causa conforto, igual eu falei, é uma terapia, faz se sentir... mas é tudo, me faz sentir bem, entendeu? É isso aí, na verdade. Ela desestressa, né? É verdade, Mas é meio que uma meditação mesmo, né? Não, mas é a única coisa que me motiva e que é o que... Ixi, se eu ficar agora mesmo que eu tô mexendo aqui, ó, não vejo a hora de terminar logo pra mim fazer, né? Você começar tá a trabalhar. Você nem vê o tempo pra passar. Deus o livre, não, eu digo, eu tô montando tudo aqui, eu já quero tá pronto já pra fazer já, que daí a hora que eu começar a desenhar, aí o tempo passa, daí eu nem vejo. É que eu não sei, eu não tô pensando, sabe? Você falou que queria fazer cada pergunta louca, aí ó. Não, mas eu tava zoando, é outras coisas. Eu nem tava sabendo o que perguntar, cara. Mas sobre a arte. Pergunta qual que é o meu objetivo, então, a partir do momento, tipo, daqui pra frente, qual que é a trajetória, já sabe, né, como é que foi agora. Aí eu tô fazendo a pergunta pra mim mesmo, né? Mas então fala, então. Não, o objetivo na arte é quem tiver interesse em aprender, é eu passar o meu conhecimento. É por isso que eu continuo estudando, evoluindo, tanto que se alguém, né, tiver interessado em saber de como fazer tal coisa, às vezes a pessoa não sabe, às vezes é um detalhezinho, às vezes a gente pode falar alguma coisa que é tão insignificante e faz uma diferença, sabia? Tipo, o que eu levo em consideração é que não importa a idade, a pessoa vai ter alguma coisa para te passar. Verdade, isso. E outro, que às vezes você ensinando, você aprende. Sabia? A lógica é essa. Por isso que os meus planos é essa, entendeu? Por isso que eu tô mudando, tentando fazer alguma coisa para mudar, né? Mudar para melhor, daí tipo, né? Vamos dizer assim, eu tenho um lugar maior, com um espaço maior, a pessoa às vezes estiver interessada em aprender, nada é perdido, né? Entendeu? Eu não quero para mim, né? Se eu morrer com conhecimento, é um conhecimento perdido, então eu tenho que passar, né? Pelo menos ele nunca vai morrer o conhecimento, não morre. Você morre, mas a tua arte, isso que é o bacana, né? A arte, ela continua viva, se você for ver. É tipo, por exemplo, o meu primo lá, ele faz grafite, mesmo se ele morrer, o grafite dele vai Fica, é um bagulho legal, interessante, mas é isso aí. Através das lentes de tatuadores e grafiteiros, descobrimos que a arte é uma busca eterna pela expressão e compreensão do mundo que nos rodeia. Bom, e como eu também sou artista, eu também tenho que dar meu depoimento, a minha parte, sobre o que pra mim é a minha filosofia de arte. O que é a minha arte e o que me traz nesse mundo, não é mesmo? E bom, o que me cativou isso tudo foi eu fui vendo as coisas, eu fui enxergando o mundo como um grande desenho. Com o passar do tempo, fui incentivado a continuar fazendo desenhos e sempre tive algumas pessoas admirando o que eu fazia. E sentir que as pessoas estão reconhecendo o que eu tô fazendo, foi algo que me trouxe a essa ideia de, tá, isso aqui é bom e eu gosto disso. E quando comecei a expressar o que eu sentia no que eu estava fazendo, foi quando eu realmente aprendi a amar o que eu estava fazendo completamente. Eu sempre amei escrever histórias e o mundo é feito de histórias, o mundo é feito de arte, a história é uma arte. Então, juntar o mundo das histórias com o mundo dos desenhos foi algo que me deixou sempre muito admirado, sabe? Foi algo que me fez pensar, tá, eu gosto disso, eu quero seguir isso. Isso daí foi com que uns 5, 6 anos, por aí, que eu já comecei a me apaixonar. Com 7, 8 anos já falei, beleza, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E até hoje eu ainda sou assim, 20 anos. Eu tenho 20 anos e ainda sou assim. O mundo do desenho foi apresentado pra mim tanto no audiovisual, que foi uma das partes que eu me admirei,
quanto nos quadrinhos. E eu sempre gostei, eu não sabia ler. E não era que eu não sabia ler porque eu era muito pequeno, era porque eu não sabia ler porque eu era meio bobão mesmo. Eu tinha algumas dificuldades e muitas dificuldades mesmo com leitura. Então, pra mim era mais interessante ler a história do jeito que eu tava inventando na minha cabeça. Eu vi os quadros, eu vi a composição dos desenhos e falava, tá, essa aqui é a história. Podia não ter nada a ver? Podia não ter nada a ver. Uma das coisas que começou quando eu comecei a aprender a ler mesmo foi os quadrinhos do Mickey. Que eles eram sempre investigativos, sempre tinham mancha, sempre tinha aquele tom meio sombrio e aquilo lá foi me cativando. Porque assim, eu gostava de Harry Potter, eu gostava do terceiro filme do Tobey Maguire, eu gostava do Batman. E assim, eu sempre gostei desse lado dark e tenebroso e tudo mais. E com o tempo isso daí foi aperfeiçoando. Tanto que atualmente eu amo o Evangelion, que é uma história bem dark, bem pesada, bem séria e bem profunda. E quando eu comecei a implantar essa profundidade que eu via nas minhas coisas, e foi o que eu me apaixonei mesmo pela arte, que de vez, assim, que era o negócio que eu fazia, beleza, eu amo isso, eu amo fazer isso. Eu gostava de desenhar a mim e meus amigos, tanto que quando eu começava a escrever histórias, eu não só escrevia elas, eu brincava elas. Eu fazia que era uma brincadeira na época e depois com o tempo eu fui escrevendo. Como uma das histórias que eu ainda faço bastante frequente, que é Morte Sem Fim. O nome é ruim porque eu fiz quando eu era criança, mas eu não consigo mudar porque é como se fosse uma parte de mim. Eu também tenho Mundo dos Príncipes, também é um nome ruim, mas a ideia é boa. E sempre foi um negócio desde criança que eu gostava de fazer. Sempre um negócio que não importa quantos anos eu tinha, eu gostava de fazer. E depois que passou pra 2020, que eu fiquei depressivo, foi o momento que eu falei que eu mais me afastei do que eu gostava de fazer, que eram meus desenhos. E ainda assim eu fazia. Então foi ali que eu refleti tudo, sabe? Porque também foi a época que eu fiz o curso. Aí tipo assim, eu comecei a fazer o curso, eu fiz o curso, finalizei e aprendi melhor todos os fundamentos básicos da arte. E daí, quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei a ficar deprimido. E depois eu percebi que, tipo, meio que o que me move ainda é aquilo lá que me faz querer, tipo, é o que me faz querer viver, basicamente. Desenhar, escrever minhas histórias, chegar no futuro e mostrar pra todo mundo a minha filosofia, o meu pensamento sobre o mundo, o que me traz a esse mundo. E a minha arte é isso pra mim, é um refúgio, mas também um futuro. É um lugar que eu gosto de, quando eu tô pensativo, quando eu tô estressado ou qualquer outra coisa, eu gosto de entrar lá no meu mundo, fazer meus desenhos, fazer minha arte e depois só admirar e seguir em frente. Tanto que aqui atrás tem um desenho meu e em qualquer partezinha rabiscada vai ter um canto meu. E a arte de rua atualmente é uma coisa que me influencia bastante, porque os artistas de rua, eles são os que mais expressam o que eles pensam, independente de qualquer coisa. Eles podem rabiscar ali e tanto faz. Os tatuadores, eles pegam o momento e constroem aquilo. Pode ser uma tatuagem pra um nóia aleatório, que vai ser um bagulho que não entende nada. Sim, mas às vezes pode chegar alguém que entenda do negócio, alguém que realmente quer transmitir um sentimento dele naquilo, guardar uma marca pra aquilo, pra resto da vida dele. E tipo assim, sabe, é algo que tipo vai representar o que mudou a personalidade dela. Isso também é algo que me fascina. E atualmente, tipo assim, qualquer coisa que eu vejo é arte, qualquer traço, tá ligado? Então é um bagulho que eu amo, eu acho que todo mundo deveria reconhecer. E cada um deveria ter uma filosofia de arte. Uma filosofia que, tá, esse aqui é o movimento artístico que eu sigo, que eu amo, esse é o movimento artístico que eu admiro. E tipo, eu acho que todo mundo deveria ter um. Independente se é alguma coisa simples ou um negócio super viajado. E com o tempo, eu acho que todo artista vai acabar chegando no momento que ele vai fazer um bagulho super viajado. Porque ela vai se construindo com o que a pessoa vai se construindo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o que eu deveria falar sobre a arte, o que me parece ser arte.
E eu acho que a arte é a própria filosofia. Eu acho que a arte é a vida. E não existe Kelvin sem arte e não existe arte sem Kelvin também. Parece super... negócio tipo super, meu Deus, como eu tô me achando. Mas não, é tipo, realmente, se eu não existisse, a minha arte não existiria. O meu estilo artístico, o jeito que eu gosto de desenhar, o jeito que eu fui criando, moldando depois de um tempo, o meu próprio estilo, sabe? E ele não existiria sem mim. E eu não existiria sem aprender essas coisas. Eu acho que eu seria uma pessoa tanto faz, sabe? Eu acho que uma pessoa, ela tem que ter uma arte pra ela não ser só um bonecão aí aleatório que vai viver e morrer servindo pra um nada, porque vai estar com uma expectativa de vida baixa, porque vai comer essa porcaria e vai viver pouco e trabalhar muito e não vai ter aproveitado nada. Eu acho que quem tem uma arte, alguém que tem um pensamento filosófico sobre uma arte, independente, não precisa ser desenho, não precisa ser pintura, não precisa, pode ser qualquer coisa, ela vai ter um porto seguro, um meio de viver. Eu acho que é isso. Yeah. Concluímos agora nossa jornada com a discussão sobre o futuro da arte, tanto visual quanto sonora. O que nos reserva no século XXI nesse universo, hein? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada artística. Esperamos que você tenha sido inspirado pela filosofia da arte nas ruas, nas tintas e nas agulhas. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais para mais inspirações artísticas. Até a próxima. Yeah. Como que é o nome lá do Flávio? É Flávio... Não sei, coloca ali, ó, vai aparecendo nos créditos. Pau, tá vendo? Pau. Agora aqui no final vai aparecer, ó, Kelvin, Flávio, são nós dois que faz, Mário, Joel, que é meu primo. Vai aparecer assim, ó, o Insta deles aí. Que é o futuro que se vire.